Olá, olá, olá! Estamos de volta com mais uma Bíblia e o Jornal. Hoje, 13, sexta-feira. Sexta-feira, meu Deus do céu. Dia 13, sexta-feira de 2026. Estamos aqui para mais uma Bíblia e Jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde. E nós estamos aqui para falar hoje mais um pouco das notícias do Brasil que repercute no país, tá bom? Hoje o nosso assunto é uma frase do presidente Lula. Ele fez uma declaração agora, dia 7 de fevereiro, em Salvador, no encontro do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver o que o presidente disse. 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo. Ah, meu Deus do céu! Isso foi o bastante para o pastor deputado federal Sóstenes Cavalcante protocolar uma representação oficial junto à Procuradoria-Geral da República contra o presidente. E teve mais, o pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, em Pinheiros, na capital, preferiu fazer críticas no podcast Primo Rico, do influenciador Tiago Negro. O pastor afirmou que, por causa do Bolsa Família, a pessoa prefere ficar na porta do boteco tomando uma pinguinha e não quer trabalhar, porque o cara já se conformou na miséria. E ele disse mais, que isso é política de governo, olha só, né? Manter o povo num padrão de miséria para esse povo ser dependente do Estado e manter o povo naquela situação contínua, recebendo Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família. Veja bem, uma pesquisa conduzida pela FGV, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, feito com famílias que já recebiam benefício desde 2014, contraria o pastor Hernandes. Por exemplo, se o trabalho é formal, com carteira assinada, a taxa de saída do programa do Bolsa Família é quase de 80%. Ou seja, veja que em cada 8 pessoas, né? Veja que 8 pessoas em cada 10 beneficiários preferem trabalhar do que ficar recebendo o benefício. Isso derruba a tese do pastor Hernandes de que o Bolsa Família gera um bando de preguiçosos. Outra coisa que a pesquisa contraria o pastor Hernandes é que dos que estavam no programa desde 2014, 60% deles, quase 61%, deixaram de receber o benefício em 2025. Ou seja, a maioria esmagadora das pessoas não querem viver para sempre do Bolsa Família. Eu estive no final do ano passado, 2005, em Porto Seguro, no fim do ano, e lá no hotel eu vi a dificuldade das pessoas e a gerente reclamando de que algumas vezes não era possível servir a janta porque não tinha funcionários. Culpa do Bolsa Família, disse a gerente. Mas o problema é que, por exemplo, lá na alta temporada tem emprego, depois as pessoas são demitidas. Então, quem aceita trabalhar acaba perdendo o benefício e esse é o medo das pessoas. Fica um tempinho com carteira assinada, trabalhando, ganhando bem, mas logo depois são demitidos. E aí fica sem o Bolsa Família e sem o emprego com carteira assinada. O que eu tenho a dizer sobre essas coisas é o seguinte. Primeiro, é verdade que tem um número grande de evangélicos que recebem benefícios do governo, isso é verdade.
Os dados oficiais aí do governo, independente de quem está no governo, revelam isso. Só que esses dados não podem ser divulgados. A legislação impede que os dados sejam divulgados e usados politicamente. Foi o presidente Lula que se atreveu a dizer que 90% depende de benefício do governo, mas não tem como acreditar nesses dados do presidente. Tem ou não? Agora eu questiono com vocês. Gente, quais são os projetos dos deputados chamados evangélicos para mudar essa realidade social do nosso país? Nenhuma. Vocês já viram os projetos deles? Já deu uma olhada? Quais são os projetos deles? Por exemplo, eles votaram contra o imposto dos ricos. Você sabia disso? Eles votaram a favor da PEC da blindagem. Tipo, ninguém pode me investigar nada, nem saber o que eu faço com o dinheiro que eu recebo do governo. Eu coloco aonde eu quiser e faço o que eu quiser. E mais outras e outras votações vergonhosas desses parlamentares. Eu não sei por que vocês ainda continuam votando nessa gente. Eu acho que é com medo de ser amaldiçoados, de ser expulso da denominação. Pelo amor de Deus, gente, agora eu digo, e não Nicolas, acorda, evangélicos. Não é acorda, Brasil, acorda, evangélicos. Veja bem, em 2021, a coisa está mais feia hoje ainda, tá bom? Igrejas evangélicas endividadas, que eram muitas, receberam perdão de 1 bilhão e 400 milhões do governo Bolsonaro. Como que pode? Os caras não pagam nenhum imposto, arrecadam quase a custo zero e ainda tem dívidas. Devem ser os piores administradores da face da terra, ou para onde vai esse dinheiro, hein? Eu tenho lido e ouvido que o cristianismo levou prosperidade para o Oriente, para o Ocidente da terra. É mesmo. É mesmo. Vou dar uns númerozinhos aqui. Meu Deus do céu, se você fosse aprofundar, é um escândalo. Por exemplo, a respeito das desigualdades sociais. O rendimento mensal de 1% dos mais ricos do Brasil é 40 vezes mais do que dos 40% dos mais pobres. E mais, a renda e a concentração de renda, outro dado. 8,4% dos mais ricos do Brasil concentram cerca de 59,4%, quase 60% das riquezas do nosso país. E aqui, no topo dessa pirâmide de concentração de renda, estão muitos pastores evangélicos. Tá bom? Acorda, meus irmãos evangélicos, acorda, acorda, acorda. Veja bem, mas já são mais de 40 anos da teologia da prosperidade, não é mesmo? E o que aconteceu? Não funcionou? O Brasil continua a mesma coisa com teologia da prosperidade e sem teologia da prosperidade. Então quer dizer que o pessoal da teologia da prosperidade passou aí 40 anos mentindo para você. É, isso mesmo, isso mesmo. Mas me parece que para os pastores da teologia da prosperidade, a prosperidade funcionou muito bem, a teologia funcionou muito bem, não é? É só dar uma olhadinha aí nos aviões, nas fazendas, nas mansões,
e outras cositas mais. Não é mesmo? Não é mesmo, meu querido? Acorda, meus irmãos evangélicos, acordam. Esse é o estrago, os números que a gente vê, é o estrago que o pessoal, que os pastores da teologia da prosperidade fizeram e não admite. São os pregadores e não pregadores. Que em vez de ensinar para os irmãos estudar, trabalhar, administrar e tudo mais, os pastores diziam: vem aqui, traga o dinheiro, traga aí, faça desafio com Deus, dê aí a sua chácara, a sua casa, seu carro, o sofá, como eu ouvi, por muitas vezes, né? O pessoal fazer. E também tem gente aí dizendo ultimamente, pastores, que é melhor crente vender picolé na garagem do que ir para a faculdade. Lá só tem comunista, gays, mundanismo e outras coisas mais. É isso que vocês estão ouvindo aí, né, gente? Que vergonha, que vergonha. Mas para terminar, você sabe que tem uma história aí de que o judeu prospera porque é o povo escolhido de Deus. E aí muitos evangélicos acreditou nessa mentira, nessa fake news desses líderes religiosos. Mas eu te pergunto, você acredita mesmo nisso? Que os judeus prosperam porque são o povo escolhido de Deus? Gente, se fosse assim, o ocidente da terra e o Brasil, onde tem 80%, 90% de cristãos, não estaríamos nessa situação de gente endividada, dependendo do Bolsa Família e outras coisas mais. Não é verdade? E mais, e mais, e mais. Se dizer isso, é como se Deus estivesse fazendo vista grossa para os seus. E esse seria um Deus bem safado, sem vergonha. Tipo jeitinho brasileiro esse Deus seria, né? Injusto. Esse Deus é o Deus de muita gente sim no Brasil, infelizmente. Não é o Deus de Jesus Cristo, não é. Agora, sabe por que os judeus prosperam mesmo? Porque os judeus estudam muito, porque os judeus trabalham muito, porque os judeus administram muito bem o que ganham, e por último, porque os judeus creem que Deus abençoa quem faz todas essas coisas. Ok. Mas o que os pastores ensinam para vocês? Fazer negócios, barganha com Deus. Traga o seu dízimo, sua oferta especial, sua oferta de sacrifício, venda a sua casa, venda o seu carro, campanha, corrente, enfiam tudo isso goela abaixo, e vocês concordam, acreditam, e vocês pulam e se arrebentam. E parece que não se cansa, e parece que não se cansa, e parece que não se cansa. Até quando? Acorda, meus irmãos evangélicos, acorda. Usa isso daqui a um pouquinho. E, por favor, leia a Bíblia, leia os evangelhos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E por falar nisso, vou terminar lendo o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6, do verso 6 ao verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você sabia disso ou não? Nunca foi em velório? Pois bem, meu querido. Tendo
sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos e caem em tentação, em cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, teologia da prosperidade, é a raiz de todos os males. E Paulo diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Que o diga o cenário brasileiro, não? O que tem de gente aí recebendo um toque da PF, não está escrito. E vai ficar mais complicado ainda, minha gente. Pense, pelo amor de Deus. Trabalha, estuda, administra bem o seu dinheiro e Deus vai te abençoar, com certeza, ok? Em nome de Jesus, ó, dê um likezinho aí e compartilhe. E Deus abençoe. E logo, logo, assim que der, a gente volta com mais uma Bíblia e o jornal. Deus abençoe a todos.